Fala pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Bom demais ter vocês aqui para mais um bate-papo, mais uma atualização importante sobre esse tema que está preocupando muita gente, né? Eu tenho conversado com bastante aposentado, bastante pensionista. Ontem eu tive algumas reuniões em pleno domingo, Dia das Mães, tá? Inclusive eu quero até registrar aqui o meu carinho por cada uma dessas mães a nível de Brasil, mamães, vovós, em especial você que está no Rio Grande do Sul, passando por todo esse sufoco. Mas, diante de tudo isso, a gente não pode parar de trabalhar na luta por tudo que vocês merecem, por tudo que vocês representam para cada um de nós. Às vezes parece brincadeira, mas muita gente tem ignorado o que tem acontecido nos bastidores político quando o assunto é o aposentado e o pensionista. Eu recebi bastante retorno da live que nós fizemos essa semana sobre esse tema da Simone Tebet, né, que veio à tona nos últimos dias sobre essa desvinculação do valor de benefícios previdenciários frente ao salário mínimo, tá, gente? Eu quero trazer mais algumas observações importantes para você sobre esse tema extremamente delicado, perigoso, tá? Não é à toa que a gente tem batido nessa tecla desde o ano passado na questão do aumento com ganho real para esse grupo de 6,5 milhões de brasileiros que recebem acima do mínimo. E agora a gente traz essa outra vertente, né? Na ótica aí da Simone Tebet, a gente sabe que quando algo vem à tona, quando algo sai ali daquela caixinha onde eles conversam ali nos bastidores, quando isso explode, tem dois caminhos. Ou eles estão testando, né, a sociedade para ver se você está atento, de olhos e de ouvidos bem abertos para o que está acontecendo, ou, na verdade, eles já têm uma tomada de decisão acertada. E aí eles vão, a qualquer custo, jogar isso para a sociedade. O nosso trabalho, ele é extremamente essencial agora nesse momento, e aí a importância de você estar aqui comigo nesse momento, para que você não só saiba o que está acontecendo, mas para que você possa reagir junto conosco, tá? A gente vai detalhar algumas coisas de bastidor que está chegando sobre esse tema ainda, e a gente vai fazer, pessoal, esse link com o que a gente vem trabalhando desde 2022, 23 e agora 24. E já fazer o contraponto com o que pode já acontecer em 2025. Então, é essencial a tua participação nesses temas para que você não diga que foi pego de surpresa ou não diga que não sabia o que poderia ser feito e não fez. Então, eu estou convocando, sim, todo aposentado, todo pensionista, inclusive você, beneficiário do PPC Loas, você está incluso nisso também, você, trabalhador, que está prestes a se aposentar, você, família, você que é filho, que é neto, que é amigo, que é conhecido, que tem sensibilidade pelos aposentados, pela pessoa idosa de um modo em geral, tá bom? Fica comigo até o final desse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser crucial para que a gente possa traçar mais algumas linhas de trabalho e correr contra o tempo para que você não seja prejudicado, em especial, é óbvio, você que é o foco principal dessas ações dos bastidores que o governo, direto ou indiretamente, vem participando, tá? Porque se a Simone Tebet é ministra do Planejamento, que está ali coladinho com o Ministério da Economia, da Fazenda, como queiram chamar, através do Haddad, se você está vendo toda essa discussão e que agora entra, eu vou trazer para vocês aqui, tá? Daqui a pouquinho, e que agora entra nesse circuito de discussão o próprio governo Lula, a própria pessoa do presidente Lula, a própria pessoa da presidência do PT e outros ministérios, quando isso vem à tona, tem alguma coisa acontecendo que você precisa ficar a par para que você não seja pego de surpresa. Pessoal, olha só, é muito importante você que está aqui comigo agora, nesse momento, ao vivo, que você possa dar o seu joinha, sim, porque isso vai servir para que agora, nesse momento, o YouTube se responsabilize em entregar essa live para o máximo de pessoas que ele, com o seu algoritmo, vai poder fazer isso, mas depende do teu joinha. Então, faz isso agora para que a gente possa alcançar.
Você que está aí no Facebook, seja muito bem-vindo também. Compartilha nos teus grupos de Face, vai também aí nos grupos de Twitter, de Telegram, de WhatsApp. Gente, isso aqui é muito grave, tá? O que está acontecendo e que pode, sim, afetar ainda mais o aposentado e o pensionista é extremamente grave. Vale a gente destacar que, uma vez que decisões são tomadas, elas não voltam atrás. Então, a gente precisa trabalhar agora enquanto as decisões não estão tomadas, enquanto apenas se discute situações. Olha só, você está dando joinha, já está chegando mais gente, tá? Então, é muito importante isso agora. Me fala de que lugar do Brasil você está acompanhando a gente, para que se tenha uma noção. Toda a equipe do governo acompanha o nosso bate-papo, tá? Toda a equipe. E a gente sabe que tem circulado nos corredores todo o trabalho de influência que a gente tem colocado aqui. Aqui no YouTube, lá no Instagram, onde eu também falo de maneira mais curta sobre esses temas, lá no TikTok e também no Kawaii. Todas essas redes sociais, Milton D'Antunes está lá com você para alcançar o máximo de pessoas. Olha só, gente, deixa eu só dar aqui alguns destaques e uma boa tarde muito especial para você que na hora do almoço parou aí a sua agenda para que a gente possa discutir algo que é do interesse do brasileiro, tá? Do brasileiro como um todo. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Meu amigo Paulo está aqui com a gente, Paulo Roberto Poleto, aqui da Paraíba, obrigado pela presença. Minha amiga Enária, lá do Rio Grande do Sul, em meio a tudo isso, a Enária está aqui ligadinha com a gente, obrigado pelo respeito, pelo carinho ao nosso trabalho. Minha amiga Terezinha de Oliveira, a cidade de Não Me Toque, também lá no Rio Grande do Sul, minha solidariedade a todos os gaúchos, tá? Boa tarde de Maceió, com o José Santos, a Neuza Miranda, Lisboa, sou de Rio do Pires, na Bahia, obrigado pela presença. Rose Santos, do Rio de Janeiro. Catanduva, São Paulo, minha amiga Antônia Ostre, obrigado pela presença. João Carlos Silveira, Milton D'Antunes, estou assistindo daqui de Porto Alegre. Gente, que carinho, obrigado, Porto Alegre. Em meio a tudo isso, vocês, estou até arrepiado, em meio a tudo isso, vocês pararem um pouco do tempinho de vocês em tudo isso que está acontecendo, para, não menos importante, dar atenção para o que está acontecendo aqui, agora, em tempo real. Pessoal, olha só, nesses momentos, exatamente nesses momentos de catástrofe no mundo, e em especial aqui no Brasil, no momento em que tem muita atenção para futebol, por exemplo, e para situações que chamam a atenção do grande público, carnaval, são nesses momentos que, lamentavelmente, a gente se depara com o Congresso Nacional tomando atitudes que vão contra o direito dos mais vulneráveis, dos mais pobres. Essa semana a gente desmascarou o deputado Hugo Mota, aqui da Paraíba, que tinha aí um outro plano macabro contra o pobre, contra o assalariado, mexendo no salário, mexendo no FGTS, né, de maneira até criminosa, no meu ponto de vista, permitir, autorizar que um banco meta a mão no teu dinheiro sem a tua autorização, coisa que a gente já vem enfrentando aí há bastante tempo com essas associações, esses sindicatos, com RMC, com um tanto de coisa que banco faz para roubar o aposentado e o pensionista pela sua vulnerabilidade. E eu estou aqui justamente para escancarar essa falta de vergonha na cara de políticos que foram eleitos para defender o povo, mas, traindo esse povo, eles defendem os direitos de pessoas, né, de interesses de empresas, como é o caso de bancos, para roubar. Roubar, literalmente, você, que está passando fome, que está sendo despejado da sua casa, você. Agora há pouco eu ouvi 2 áudios de uma pessoa do Rio de Janeiro, que eu nem posso colocar esses áudios aqui, diante do que ela externou de revolta, vendo o que está acontecendo com o aposentado. Ela disse: Milton, o que qualquer governo, num país como o Brasil está tratando o seu idoso, deveria fazer diante de uma pessoa que completa 60 anos de idade, é colocá-la num paredão e fazer exatamente aquilo que você está pensando agora, que eu não posso dizer aqui, para que essa live não caia, sabe? Porque não está brincadeira. Já não bastasse as dificuldades que vocês enfrentam naturalmente por serem pessoas idosas, ainda terem que lidar com políticos que, não achando pouco o que vocês enfrentam, ainda se sentem no direito de permitir que vocês sejam roubados. O que a Simone Tebet anunciou nesses últimos dias, pessoal,
é perigoso, é assustador, e nessas horas eu fico feliz de saber que ela não ganhou nas eleições para presidente. Porque se ela tivesse ganho, ela não ia perguntar para o presidente da República, ela não ia perguntar para o Congresso Nacional se era uma boa ideia desvincular, como ela está sugerindo, o salário, né, de benefícios previdenciários do salário mínimo, tirar, né, esse parâmetro. E aí é um perigo, tá? Eu vou fazer uma retrospectiva para que vocês possam entender, mas antes deixa eu trazer aqui o Thiago, que ele está aqui nos bastidores com a gente. Fala, meu amigo Thiago. Chegou. Aqui tá que nem o Mercado Livre, propagandas à parte. Chamou, Bom demais. chegou. O bicho tava lá do outro lado da cidade, saiu, peguei meu Velotrol e cheguei aqui. Muito bom estar sempre com vocês. Nem almocei ainda, mas é bem isso mesmo, Milton. A gente fez uma live hoje na parte da manhã, já externamos isso, e ainda bem que ela não ganhou, né? Ela foi a terceira colocada, mas essas ideias dela estão sendo bem combatidas pelo pessoal justamente do PT também. A Gleisi Hoffmann está contra, o próprio Carlos Lupe, que eu tenho as minhas ressalvas, também está contra, e parece que o único que está meio que inclinado a essa proposta indecente, né, dela é o Fernando Haddad. Né? E aí onde está o perigo, viu, Thiago? O Haddad, assim como o pessoal, vai deixando a tua opinião sobre isso aqui, tá? É muito importante você opinar também, você que é cidadão brasileiro, você que é o objeto principal desse tema, dessa pauta, deixa a tua opinião. O que é que você acha da possibilidade, né? Porque, ó, dois ministérios que são extremamente importantes, Thiago, é justamente o Ministério do Planejamento, ali onde se organiza como será gasto, o que será gasto, para onde vai o dinheiro. Por isso que está tão coladinho, pessoal, com o Ministério do Haddad, que é o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda. Então, a influência que esses ministérios têm sobre a pessoa da presidência da República, Thiago, é muito forte. E aí é óbvio que a gente sabe que o PT ele tem uma voz muito ativa, através principalmente da sua presidente, que é a Gleisi Hoffmann, e eu quero saber, o pessoal, dado aqui as boas-vindas ao meu amigo Thiago Paregiani, eu quero saber qual é a tua opinião. Você acredita, de fato, de verdade, que o presidente Lula vai acatar minimamente essa possibilidade? Eu quero a tua opinião sobre isso para que fique registrado aqui. Eu já falei e vou repetir. A equipe do Palácio do Planalto tem acesso aos nossos bate-papos aqui, tá, gente? Pode ter certeza que isso aqui vai chegar ao Lula, toda a sua equipe, eu não tenho nenhuma dúvida, tá? E eu quero a tua opinião sobre isso. Ô, Thiago, eu vou fazer aqui rapidamente, aí eu vou querer a tua opinião. Em 2022, a gente teve as eleições, o Lula ganhou, e quando começou o ano de 2023, eu comecei a alertar sobre o que voltaria a acontecer com o aposentado e o pensionista que ganha acima do mínimo, que é a questão da introdução do ganho real para o assalariado. Já falei também, vou repetir, que eu aceito, que eu parabenizo qualquer governo que olhe a valorização do salário mínimo com bons olhos e coloque em prática isso. O que eu sempre não aceitei é que, em detrimento disso, se desvalorize 6 milhões e meio de pessoas que passaram sua vida inteira trabalhando e contribuindo compulsoriamente, obrigatoriamente, Thiago, com um valor maior, para que, ao se aposentar, pudessem, né, imaginar que teriam o mínimo de qualidade de vida. Contra isso, a prática do ganho real para o assalariado deteriora com mais celeridade justamente o ganho dessas pessoas que ainda estão acima do mínimo. E aí, quando a gente vê agora, a gente vem trazendo projetos como o 4434 para trazer perda das reposições e uma mudança no cálculo para que essas pessoas que estão fora desse ganho real possam, de alguma forma, ser valorizados, a gente vem agora com esse choque, com esse soco no estômago da Simone Tebet, que ao anunciar essa ideia de desvincular o ganho real, não só de quem já não tem, que é a pessoa que ganha acima do mínimo, mas também daqueles que já conquistaram isso através da ótica do presidente Lula e do próprio governo do PT, que faz isso desde os seus governos anteriores. Eu falei aqui, não sei se o Thiago já estava nos bastidores quando eu falei, que quando se tem uma ideia como essa que veio à tona de repente,
Isso já está sendo discutido nos bastidores há bastante tempo, pessoal. E aí é provável que essa discussão, essa imposição até do próprio PT agora, já não venha desse momento também, já venha de lá de trás, Thiago. Tu acha que eu estou correto na minha linha de raciocínio ou eu estou equivocado? Pessoal, tá chegando gente aí, ó, dá o like, porque esse assunto aqui é urgente, tá, gente? Antes da paralisação agora da metade do ano para o Congresso Nacional, alguma coisa vai acontecer sobre isso. A gente está no mês de maio, normalmente final de junho, recesso parlamentar, e podem ter certeza que ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte. É exatamente isso. Todas as coisas que vêm à tona são a pontinha do iceberg. Isso já foi discutido, né? Já teve gente nos bastidores que falou isso vai pegar mal, isso vai pegar bem, e aí de repente ela vem e joga isso na mídia. E agora é o último aval. É o último aval. Então talvez o que ela não saiba é a mesma coisa que o Lupe também não sabia quando assumiu a pasta, quando lá atrás o presidente do INSS era o Oliveira, que ficava todo assustado quando vocês entrevistavam ele lá em Brasília. Eles talvez não saibam que a causa tem gente olhando para ela, que é o caso meu, do Milton, do Felipe, de todo mundo que faz essa massa rodar aqui. E isso prova um pouquinho da nossa ineficiência, Milton, porque a gente não está conseguindo ser percebido como a gente já foi, né? A audiência dos canais tem caído muito. Eu atribuo isso a essa contaminação que o nosso segmento aqui, o nosso nicho INSS, servidor, teve no YouTube. Muitos canais com objetivos ocultos, que não são o objetivo de levar a causa, e sim de vender consignado, ou de, né, vender algum tipo de situação para o aposentado. E a gente vem lutando aí com essa questão da isenção, por ser jornalista, por ter o convívio aí com os deputados, já ter abraçado a causa de um outro jeito, mesmo eu sendo do ramo do consignado, meio que deixei de lado mesmo para poder mergulhar em outras questões. Só que a gente vê a audiência cada vez declinando mais, né? Declinando mais. E não é hora de desistir. Não é hora de ser percebido, é hora de ser visto, é hora de interagir, colocar a sua revolta aqui no comentário, para que isso chegue. E chegue lá e não avalize, porque isso é o último aval. Se a internet se calar diante da divulgação que ela fez, vai ser que nem o aumento do 3,71, que a gente não teve força para ser ouvido. E depois só sobra o quê? A revolta. Fica revoltado, indignado, vai com o Ricardo Silva se estressa, fala lá na bancada, mas já foi. Já foi. Né? Então, isso que ela faz já é um prenúncio, né? É um prenúncio do que está por vir. Então, a partir disso, se a gente se calar, não conseguir fazer uma mobilização efetiva aqui, que é o que a gente propõe com essas nossas lives aqui, e chegar lá para o Congresso e falar, olha, eles já estão bem revoltados com os 3,71 desse ano, e estão esperando uns 10% para recuperar o ano que vem. Se vocês virem com essa palhaçada de novo, esse povo aqui vai para a rua. Que é como todo político fala, tem medo da internet e tem medo do povo. Tá? A internet é o povo na rua sem precisar sair de casa, é mais fácil. A gente sabe que não é fácil mobilizar vocês, tá bom? Tá, gente? A gente sabe que não é fácil. Tem gente com dificuldade de mobilidade. Agora, ó, o dedo tá funcionando bem aí, tá? Então vamos fazer isso aqui bombar, virar um movimento contrário, porque é uma vergonha o achatamento salarial. A gente está vendo aí o PL 4434 brigando, né, com unhas e dentes para aprovação de uma coisa para arrumar a bagunça que foi feita na vida de quem ganha acima do mínimo, e eles vêm com esse papo de que ajuste apartado do... O que é isso, então? Então quer dizer que o aposentado que ganha acima do mínimo, ele não vive no Brasil, então? Ele vive num outro país com juros menor? Pô, só para gastar vale os juros. Agora, para repor o salário dessas pessoas, não. É achatamento salarial na veia. É achatamento salarial na veia que eles querem. Isso não pode... Thiago, e o que eu percebo e que a gente precisa... O pessoal, olha só, muita atenção. Temos aí mais de 1.000 pessoas ao vivo agora. Deixa eu falar algo muito importante para vocês. Eu estou lendo aqui alguns comentários e eu sei que tem muita revolta. Agora, você precisa saber usar a sua revolta, saber usar ela da forma certa e no lugar certo e na hora certa. Então, o momento de você agora se orientar, tá? Se argumentar é agora. Por que a gente está abordando na capa aqui da nossa live o aumento de 3,71? Porque esse aumento ele tem exatamente tudo a ver com o que está acontecendo agora. Nós tivemos o aumento de 3,71 para você que é aposentado, que ainda recebe acima do mínimo, agora no início do ano, de 2024,
e tivemos aí quase 10% de aumento se a gente acumular os dois aumentos de 2023 com o aumento de 2024 para o assalariado. Olha só que diferença, de 3,71 para mais do que o dobro, quase 10% foi o que o assalariado teve nessa sua caminhada de valorização. De acordo com o andar da carruagem, o aposentado e o pensionista para 2025, dadas as estatísticas que a gente está acompanhando aqui, vai ter um aumento salarial de, no máximo, 3%. Ou seja, 0,71 a menos do que já teve em 2024. E eu pergunto para você, a realidade da inflação que afeta o teu bolso certamente não será igual a de 2024 para 2025. Ela vai se acumulando e será sempre maior. Até porque eu já deixei muito claro aqui que essa fórmula de equiparar uma inflação que atinge o rico e atinge o pobre da mesma forma, isso não existe, tá, pessoal? Isso não existe. Já está ultrapassada essa maneira que o governo tem de observar o que é uma inflação que atinge aquela pessoa que está lá no topo da riqueza com aquela que está lá na base da miserabilidade. A regra que afeta esse que está lá em cima não é a mesma que afeta quem está lá embaixo. Se quem está lá em cima é afetado por X, quem está lá embaixo, dentro desse cálculo equivocado, vai estar sendo afetado por esse X multiplicado por 10 vezes. Então, você que hoje teve um aumento de 3,71, sem aumento de ganho real, tá? O que o governo está dizendo para vocês, através da Simone Tebet agora, é que o projeto 4434, que aquela luta, assim que foi anunciado esse aumento irrisório, aquela luta de procurar o Ministério Público, de procurar partidos políticos, de procurar associações e sindicatos, de procurar qualquer um que tenha prerrogativa para questionar esse aumento inconstitucional lá no Ministério Público, não houve manifestação de ninguém. Controladoria Geral da União, Defensoria, ninguém se manifestou para ajudar você aposentado, para ajudar você pensionista. E, lamentavelmente, se você não se armar, como eu disse agora há pouco, não ter argumento para fazer o Congresso Nacional, para fazer a Simone Tebet, o Haddad, qualquer um que seja, o próprio presidente Lula, que tem intenções de reeleição para 2026, se você não se fizer ser ouvido e enxergado agora, podem ter certeza que vocês não só sofrerão as consequências da pior forma possível, mas tudo que está ruim, infelizmente, vai piorar. O nosso trabalho já deu uma visibilidade extraordinária para milhões de pessoas desde a pandemia em 2020, que a gente se dedica diuturnamente, de domingo a domingo, para que você tenha vez e voz. E há quem diga que a gente nunca fez nada. Eu ouvi agora há pouco aqui um comentário que a pessoa dizia assim, olha, eles matam você na unha, eles vão empurrando com a barriga, e o trabalho de pessoas como eu, como o Tiago, e como outros que defendem genuinamente o aposentado, acabam sofrendo um abalo psicológico, perdem a força, perdem a fé e desistem. E, infelizmente, quando você desiste da luta, você só enfraquece o resultado. Então, muita atenção. Eu quero trazer para vocês aqui, enquanto o Tiago pode opinar também, essa matéria aqui, ó. Aliados avaliam que Lula deve barrar a proposta de Tebet de desvincular os benefícios do salário mínimo. A priori, esse título aqui, ele chama a atenção de maneira muito positiva, porque, a grosso modo, Tiago, a gente acredita de fato que a opinião do Lula é dizer, não, eu não aceito, isso não é minimamente possível, né? Mas a gente sabe também, e eu preciso deixar muito claro aqui para vocês, que Luiz Inácio Lula da Silva está passando pelo seu pior mandato dos dois anteriores, esse é o terceiro, esse é o pior de todos. A gente já falou aqui que é o mandato mais de direita que ele está sendo obrigado a ter. E você sabe por quê, né? O Congresso Nacional é amplamente de maioria de direita, e a gente sabe como é que, principalmente a Câmara dos Deputados age no tocante a temas que são do interesse da população mais pobre, em detrimento do que é do interesse da população mais rica. E aí eu falo de empresas, de bancos, né, já que tem bancada do agro, bancada do próprio, que defende o próprio interesse dos bancos e por aí vai. Então, nesse cabo de guerra,
não vai adiantar o Lula ter apenas um discurso bonito, Tiago. Ele vai ter que ter força para manter esse discurso na prática e não deixar que ações como essa que a Tebet quer se concretizem. Essa matéria aqui, né, do Globo, é apenas uma manifestação de algumas vertentes do campo político que apoia esse pensamento do Lula. Me deu um insight aqui, Milton. Pode ser, e eu torço para que seja isso, que nessa estratégia dele tentar aumentar a popularidade, que ele está sentindo que caiu muito, né, depois que teve uma oposição aí que surgiu, né, depois que ele saiu da cadeia, ele pode estar tentando aumentar a popularidade com a seguinte estratégia. Colocou a Tebet como uma testa de ferro para anunciar uma coisa catastrófica para esse nosso público que a gente sabe que não é pequeno, então são Sim. 39 milhões. Ele coloca a Tebet e agora vem e fala, não, Tebet, você é louca, onde já se viu, você vai prejudicar o aposentado, e aí ele ganha popularidade com isso. Ou seja, não deu nada para vocês, mas criou um alarde e foi lá e tacou a Tebet na fogueira. Pode ser, tá? Uma estratégia política. Então, Deus queira que esse meu insight se concretize, né? E o Lula ganhe, sim, a popularidade dele a troco de nada com o aposentado e pensionista. Mas tem duas coisas, Milton, que motivam o ser humano. O ser humano em geral, né? Isso o ser humano em geral. O trabalhador, ele está ali trabalhando. São duas coisas que motivam ele. Um aumento salarial ou uma ameaça da perda daquele emprego. Ele está indo pelo segundo caminho. Você está entendendo a analogia, né? Com certeza. Olha, poderia prejudicar demais vocês isso aqui. Porque tá vendo que o cofre está difícil, eles querem arrecadar, estão querendo tributar a Uber para fazer um negócio mais organizado. Eu também sou a favor, tá? Mas a gente sabe que eles não têm dinheiro para nada. Então, se não tem dinheiro para nada, então vamos criar um alarde. E é mais ou menos assim que funciona lá em Brasília, né, Milton? Vamos criar um alarde. Aí eu venho... Alguém toca fogo que é para o outro vir, né, bancar de herói e fazer... e apagar o incêndio. Herói sem dar nada, entendeu? Então pode ser uma estratégia política, porque o Lula é muito estrategista, sim. Ele é muito melhor político, presta atenção, hein, do que o Bolsonaro, tá? Então o Bolsonaro nem isso ele soube fazer direito, né? Ele deu coisas ali, liberou o auxílio emergencial, que nem agora eu tô brigando aí. Dá o auxílio emergencial pro Sul, pô. Por que não? Né? Por que não? E ficam segurando. A vacina da dengue, Milton, foi uma vergonha. Eu não sei aí em cima como é que ficou. Mas aqui meu filho teve dengue. Não tinha vacina. Ah, quando vai vacinar? É só até 5 anos. Pô, mas meu filho tá com 13. Tem que esperar pegar? Pegou, agora tá imune. Então eles estão passando por problemas, como foi passado à direita na pandemia, e não estão sabendo gerir problemas menores, hein? Problemas menores, vamos ser justos aqui. Então pode ser que seja isso, Milton. Me deu esse insight agora aqui. Eu torço para que seja. Foi dito até aqui agora nos comentários uma coisa que é óbvia, né? A Tebet é de direita, né? Então, assim, ela tem uma visão um tanto mais... Exato. Né? Tacou o pau no Lula, mas foi a primeira a pedir um carguinho depois. Então, ela é do agro, político, né? O jogo político, ele é muito complicado. Hoje em dia, todo mundo fala, o que você é, Thiago? Fala, olha, eu sou radical de centro, né? Porque não dá mais para falar que você é direita. Hoje o cara da direita tá na direita, amanhã ele tá na esquerda. Tá uma doideira. Agora estão falando em uma possível volta do Bolsonaro elegível em troca de apoio na Câmara e no Senado, né? Então, quer dizer, daqui a pouco o Bolsonaro tá aliado com o governo Lula para poder liberar a barra dele para se eleger. Olha que loucura, né? É uma loucura. Mas essa é a política brasileira, Thiago. De acordo com... Até pegando um gancho aí na tua fala, de acordo com o que eu tenho colhido aí nos bastidores, a gente sabe que em 2025 agora o Lira obrigatoriamente deixa a presidência da Câmara, mas ele não quer deixar a sua influência. E aí o que é que está acontecendo? O Centrão já tem 2 ou 3 nomes que já foram consultados, e a discussão a gente apoia esses nomes para uma eleição de presidência da mesa, da principal, né, que no caso é a Câmara dos Deputados, se vocês apoiarem uma anistia para o Bolsonaro. Então, isso já está sendo discutido, essa troca. Então, vocês vejam que o jogo político, pessoal, não leva em consideração jamais você. Eu sempre tenho dito aqui, o interesse do político é sempre nele mesmo. E sempre foi assim e sempre será, infelizmente, pelo menos a grande maioria, tá? Olha só, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam como remota
a chance de o governo adotar uma proposta para desindexar os reajustes de programas como o benefício de prestação continuada e o abono salarial, tá? Além do próprio salário mínimo de... Aliás, salário mínimo não, além de salário de benefícios previdenciários de um modo em geral, que no caso alcança você aposentado e você pensionista. Essa ideia tem sido apresentada pela ministra Simone Tebet já há algum tempo, pessoal. Embora Tebet ainda não tenha apresentado oficialmente uma proposta, né, de maneira concreta, ela tem defendido uma discussão sobre esse tema nos últimos dias. Auxiliares do petista avaliam que isso faz parte de uma articulação conjunta com o próprio Ministério da Fazenda, coisa que a gente já deixou bem claro aqui através de Fernando Haddad também, que recentemente postou um artigo na rede social com essa defesa. Pessoas próximas ao Lula garantem, porém, que propostas como essas, por hora, tá? Não quer dizer que ele não mude de ideia, não terão respaldo no Palácio do Planalto. Há o entendimento de que uma alteração constitucional que mexesse com a remuneração de benefícios teria um enorme impacto político. Olha só, tá vendo, gente? O interesse deles em discutir um assunto como esse, mais uma vez, volta a dizer o que está dizendo aqui, ó. Eu apenas li o que eu falei antes. Político não pensa em você, ele pensa no impacto político, né, para que ele possa se manter no poder ou não, quando ele mexe em alguma coisa que atinge você, população brasileira. Então, ele nunca vai pensar. A frase aqui poderia ser, olha, o impacto disso aqui na vida das pessoas poderia ser algo inaceitável, mas não, eles são claros, eles não falam em meias palavras, não, eles são cínicos. O impacto teria no campo político é o que faz com que esses políticos pensem duas vezes antes de mexer com algum direito de vocês. Mas a grande reforma da Previdência lá em 2019 foi a maior prova de que, quando eles querem, eles peitam você, eles empurram você e fazem. E o resultado vocês tiveram aí, né, estão tendo até agora, do que foi a reforma da Previdência para a grande e esmagadora maioria dos beneficiários mais pobres, que são de aposentadorias salariais, né, de um salário mínimo só, e pensões por morte, que caíram aí pela metade. Na última segunda-feira, a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, rebateu a defesa feita aí pela Tebet dessa desvinculação da Previdência, né, com o salário mínimo e também da inclusão do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação. Até a própria educação seria afetada ou será afetada se, por acaso, essa ideia idiota da Simone Tebet se mantiver. Isso causaria também impacto no Fundeb, no piso de gestão da educação, feita em entrevista ao jornal Econômico. A Tebet havia falado sobre isso. A ministra do Planejamento também revelou que, entre as medidas em estudo por sua pasta para reduzir os gastos do governo, está a possibilidade de que os benefícios sejam corrigidos apenas pela inflação e não sigam mais essa política de valorização do salário mínimo, retomada aí no ano passado com a volta do governo Lula. Pessoal, deixa eu voltar a tela aqui para vocês, eu acho que eu já li o suficiente. Deixa eu só dar um direito de resposta aqui, Milton. A Marisa Dias está fazendo um comentário aqui. Tá, fala. Que ela escreve assim, ó, bem legal, né? Esse cara falou M do Bolsonaro, jamais vai se aliar com o Partido Comunista por um cargo, só rindo mesmo dessa fala. Eu não tô aqui para polemizar não, tá, Marisa? Mas é um chat que é lido, e aí eu vou te trazer um exemplo. Você conhece o Bolsonaro? Você já falou com ele? Você apertou a mão dele? Já pôde comer um churrasco com ele? Porque eu vou te falar o que está acontecendo aqui na minha cidade, tá? Tem um candidato, pré-candidato da prefeitura da cidade, que é do PL. Qual que é o partido do Bolsonaro hoje, Milton? PL. É o PL. E sabe quem que o Bolsonaro está apoiando? O candidato que vem pré-candidato, que está sendo apoiado pelo Tarcísio, que é do Republicanos. Então aí você fala, mas os dois são de direita. Cara, mas ele é funcionário do PL. Você é funcionário do PL, você apoia o candidato do PL. Então o Bolsonaro é uma caixinha de surpresas, tá bom? Tomem cuidado, porque tem bolsonarista que é muito mais extrema-direita do que o próprio Bolsonaro, tá? Vocês têm que curar essa doença. Isso é uma doença, tá? Não vamos ser
feito de massa de manobra de cara que quer... Eu acho que nem o Bolsonaro sabia o que ele estava criando, tá? Ele criou uma situação muito mais extrema do que ele próprio defende. E aí Mas dentro, Thiago, do campo da política, e aí eu falo porque eu e você conhecemos os bastidores de Brasília, muita gente aqui, o que vê e o que escuta é só o que é televisionado e o que é jogado em rede social. Lamentavelmente, aí as pessoas são obrigadas a fazerem as suas conclusões e os seus juízos de valores. Mas a gente que conhece um pouco mais a fundo a política, eu quero até deixar esclarecido algo muito importante. A política, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é o estado do próprio Bolsonaro, da cidade de Niterói também, que é no Rio de Janeiro, hoje, por exemplo, Niterói, boa parte dos políticos que estão na direita e na extrema-direita lá de Niterói, ou do Rio de Janeiro como um todo, eu posso estender isso a outros municípios, 90% desses políticos que hoje são de direita, que estão no PL, no Partido Bolsonaro, até 3 campanhas atrás, sabe onde é que eles estavam, pessoal? No Partido dos Trabalhadores, ou no PCdoB, que é tudo esquerda. Então, será que essas pessoas viraram a chave e acharam que do dia para a noite deixariam de ser esquerdistas para serem de extrema-direita? É óbvio que não. Aí vai entrar exatamente aquilo que eu falei para vocês. Vocês que se iludem com político e com o que político fala. Político vai pela conveniência. O que é interessante para ele, ele fala e ele faz. Então, até que você descubra isso da pior forma possível, é bom que você estude um pouco mais sobre política e sobre, principalmente, políticos, tá? Político nunca vai fazer nada, pensar em nada, pensando em você. Ele pensa sempre nele, em primeiro lugar, nele, em segundo lugar, e também em terceiro lugar. Então, lamentavelmente, você que tem, às vezes, uma mente tão fechada e que tem político de estimação, você só vai ser uma pessoa que vai sofrer a longuíssimo prazo por não saber que a gente tem que discutir a política, que afeta a tua vida e a minha vida. Mas eu não discuto político, porque político uma hora está de um lado e outra hora está do outro. Basta ser conveniente para ele. E você, que bate boca, que discute, que perde seu tempo por político A ou político B, é você quem fica chupando o dedo no final das contas. Quem estiver duvidando é só ir lá no Globo hoje, coloca lá, tá? O que o PL está fazendo, as articulações para poder tornar o Bolsonaro elegível novamente, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Não é nenhum desabafo. Vocês sabem da minha predileção entre o Lula e o Bolsonaro. Eu sempre falei que eu não tenho como escolher o Lula. Eu já trouxe os meus motivos aqui. Agora, vai lá no Globo, tá? Jornalisticamente, eu convido vocês a irem no Globo e vejam a articulação que começou no dia 11 de maio, pelo Valdemar da Costa Neto, que não dispensa apresentações, que é chefe do Bolsonaro. Ô, Thiago, eu preciso fazer só uma retrospectiva rápida agora, pessoal, e aí você que está aqui, ó, sejam todos vocês muito bem-vindos, tá? O meu canal, ele é aberto, aqui a gente tem gente de esquerda, de direita, a gente é aberto a todas as opiniões, eu respeito isso demais. Agora, é óbvio que eu também tenho que dar minha opinião e preciso ser respeitado, mas olha só, gente, você que está aqui, que é aposentado ou pensionista, que é BPC Loas, que é servidor público, que é alguém que conhece alguém com esse perfil. Acompanha comigo só o raciocínio que eu vou trazer agora e você me diz se eu estou certo ou errado. Independente, Thiago, de termos a política no poder majoritário, ou seja, independente do presidente da República hoje no Brasil, ser de esquerda, que é o caso do Lula agora, ou ser de direita, como há anos atrás era o Bolsonaro, e eu posso falar isso com propriedade porque eu participei, né, desses dois momentos. Eu estive várias vezes em Brasília defendendo as mesmas pautas que eu defendo para o aposentado e pensionista com o Bolsonaro no poder. E estou fazendo isso agora com o Lula no poder também. E se você me perguntar, Milton, o que é que mudou? O que é que muda? Eu vou ser bem simples na minha resposta, eu não vou falar, eu vou provar. Olha só, projeto de lei 8949, quem é que ele alcança? Aposentado por invalidez e BPC Loas, tá? Projeto 4434, que é de 2008, quem é que ele alcança? Aposentado, né? Pensionista, que ganha salário e também acima do mínimo. Se eu falar para vocês do projeto 10.694, alcança quem? Aposentado por invalidez e BPC Loas. Se eu falar do projeto 10.772, alcança quem? Aposentado que hoje precisa ganhar 25% de adicional, mesmo sem ser aposentado por invalidez, porque ele se tornou inválido depois da aposentadoria. Ele contribuiu 40 anos para se aposentar, sofreu de alguma doença, hoje depende da ajuda de alguém, ele não tem direito a esses 25%, porque ele não se aposentou por invalidez.
Se eu te apresentar projetos de suspensão do consignado, nos momentos que você mais precisou, durante a pandemia, se eu te disser que durante a pandemia, você aposentado, você pensionista, não teve, pelo governo Bolsonaro, nenhuma atitude para te ajudar. O governo Bolsonaro ajudou o Bolsa Família, que ele tanto criticava, ajudou o taxista, o caminhoneiro, ajudou todo mundo, profissional liberal, emprestando sequer sem ter garantias de receber. Mas você, aposentado e pensionista, não recebeu nenhum tipo de ajuda. Nem lá do governo Bolsonaro e nem está recebendo agora do governo Lula. Então, para de politizar a tua luta pelo teu direito, pelo que é para você, independe de governo, porque eu estou provando para vocês que nenhum governo que saiu, que está no momento ou que vai entrar, vai atender de maneira especial a tua necessidade de você aposentado. Por isso que eu digo, não menosprezem a luta de vocês por politicagem. Não façam isso porque a corda só vai arrebentar nas costas de você que é mais pobre, que é mais necessitado. Político de esquerda e de direita é político que tem dinheiro. E ponto, tá? O que eles vão fazer para barganhar uma nova candidatura, uma reeleição ou coisa do tipo, isso vai ser utilizado para você como moeda de troca. Mas nem assim serviu o conselho para o Bolsonaro. Nós falamos para a equipe Bolsonaro, Bolsonaro, libera o 14º salário para os aposentados que você vai ser reeleito. Ele não liberou. Qual foi o resultado? 1,5 milhão de votos foi a diferença dele para o Lula. Foi. E você, aposentado, está aqui para dizer se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. O que eu estou querendo dizer é que não coloquem em politicagem o direito de vocês. Bolsonaro entrou, saiu, Lula entrou, vai sair, mas a luta de vocês, eu falei aqui de uma série de projetos de lei, e aí eu vou perguntar para você, qual desses projetos foi aprovado até agora? Qual desses projetos é prioridade de algum deputado federal, de algum senador? Nenhum. E sabe por quê? Porque você, com seu político de estimação, continua sendo tratado como pessoa de segunda categoria, como peso morto. Seja aposentado ou seja pensionista, seja bolsonarista ou seja lulista. Então, se você perde o seu tempo discutindo se é de esquerda ou de direita, só quem vai perder de verdade é você. Bolsonaro continuar sendo Bolsonaro, Lula continuar sendo Lula, e ambos continuarão sendo políticos. E você continuará sendo um aposentado pobre, cheio de dívidas, e que nenhum dos dois luta por você. Eu estou lutando por você, para que esquerda e direita vejam que você existe, e que cumpram aquilo que está na Constituição, a cidadania, a dignidade humana, entre outras situações que você merece e que você não está tendo. Mas tem muito aposentado e muito pensionista que acha bonito discutir a política quando nenhum político discute o que é interessante e o que é indispensável para você. Lamentavelmente. E diminuir um pouquinho, né, Milton? O pessoal pensa muito macro. Tudo é culpa do presidente. Culpa o próprio... Agora, apareceu aí na sua cidade um monte de faixa com um monte de foto de gente bonita dando sorriso, desejando Feliz Dia das Mães para você? Nos outros dias das mães apareceu? Por que só aparece faixa de Dia das Mães no poste de 4 em 4 anos, Milton? Porque o político só quer saber de você na hora do voto, meu amigo. Pois que entra lá, vocês estão vendo o Deus nos acuda que é aí. A nossa luta não é aqui de 4 em 4 anos. Eu e o Milton, a gente vem diariamente. O Milton vai para Brasília, olha lá como é que é, sente o cheiro daquilo lá. Ele já sabe o que espera ele. Ele sabe quem recebe bem, quem recebe mal, abriu as portas lá. A gente está aqui dando todo o apoio, todo o suporte. Mas a gente não aparece de 4 em 4 anos, não. O que tem de político criando Instagram agora, nesse momento aqui, porque ele precisa de um Instagram para chegar até você. E aí, olha, quando a gente fala, putz, a gente tem 125 mil, o Milton tem 100 mil lá no Instagram dele, porque o trabalho não é interessante. Quer dizer, o trabalho não é interesseiro, o trabalho é interessante. A gente procura fazer um trabalho interessante, enquanto o político procura fazer um trabalho interesseiro. Agora, Milton, a gente começou a falar um pouquinho aqui na cidade, começou a aparecer outros candidatos que também cuidam do aposentado. Eu falei, é mesmo? Qual que é o trabalho que foi feito até aqui? Não, a gente está começando agora, só tem projeto. Eu falei, não, mas qual que é o PL que vocês vão apoiar? Não tem, não sabe. Então não caiam no conto do vigário.
É o que eu falei lá atrás. Não vota no Zé do Açougue, porque ele te deu bom dia mais bonito que o outro. Vota em quem representa você. É só assim que você muda o cenário. Tem que debater política? Tem que debater. Mas o que o Milton está falando é, você não precisa brigar pelo Lula e o Bolsonaro porque eles não estão te enxergando. Quem vai te enxergar é o político da sua cidade. É, de repente, o seu prefeito. Agora, você ser visto pelo Lula e o Bolsonaro e você perder a amizade por causa do Lula e do Bolsonaro, calma lá, né? Eles não merecem isso. Pois é. Pessoal, ó, deixa eu voltar aqui para uma pauta importante. Tem muita gente perguntando aqui, Thiago. Ó, e aí a gente entra na questão da política novamente, sem querer, mas querendo. Olha, nesse momento, o aposentado e o pensionista, que é uma parte significativa e importante daqueles que passam por tudo que estão passando lá no Rio Grande do Sul, enfrentando tudo aquilo, né? Muitos, infelizmente, se foram, né? Estão ainda desaparecidos, tanta gente ainda desaparecida. Mas eu quero chamar a atenção para as oportunidades do que é a política e do que é a politicagem. A gente teve uma luta ferrenha anos atrás, ainda durante a pandemia, para que o aposentado, de um modo em geral, já que a pandemia afetava todo o Brasil e o mundo, para que naquela época o aposentado e o pensionista pudesse ter um reconhecimento necessário de uma suspensão temporária, né, de cobrança naquela época dos empréstimos consignados. Não era um perdão da dívida, era uma suspensão temporária. E a gente teve um não, porque teve um lobby, teve uma dedicação muito grande dos políticos para defender não o direito do aposentado, que era quem podia votar, mas sim o direito dos dos banqueiros, que eram quem bancam, que são os que bancam, na sua grande maioria, a política brasileira. E agora, com essa situação que o Rio Grande do Sul está passando, a gente teve aí pelo menos 2 projetos de lei que direcionam essa possibilidade de suspensão do consignado para essas pessoas lá no Rio Grande do Sul. Nada tão justo quanto o que era a suspensão para o Brasil durante a pandemia. Mas o que é que a gente vê na prática? A gente vê os bancos resistindo, não fazendo nada, porque isso era para ser uma atitude do próprio banco. Olha, a gente vai, em consideração, em sensibilidade, suspender temporariamente por 6 meses, por 3, por 1 ano, não importa, mas que tivesse uma atitude. E aí, a gente sabe que, através do projeto de lei que esses deputados colocaram, implantaram, inclusive o do Pompeu de Matos foi por uma ideia minha, que eu dei de manhã e de tarde o projeto estava pronto. Esses projetos, eles levam tempo de tramitação. E eu quero até deixar bem claro aqui, para que ninguém ache que a gente está inventando história. Essas ideias que vieram através desses projetos são projetos e que só alcançam o aposentado e o pensionista do Rio Grande do Sul por razões óbvias. Então, você que é de outra região do Brasil, não espalhe de que vai ter suspensão do consignado. Eu estou chegando aqui no meu Zap, está abarrotado de mensagem. Milton, é verdade que vão suspender os consignados? É verdade que existe uma possibilidade se esse projeto fosse aprovado, e apenas para o Rio Grande do Sul. Mas aí eu pego o gancho, e aí eu vou mostrar para vocês o que é o político. Por que é que o presidente da República, vendo essa situação, não emite uma medida provisória, porque ela já entra com força de lei imediatamente, e aí sim beneficiaria de cara, de imediato, milhares de famílias, porque aposentado e pensionista não vive só, tem neto, tem filho, tem um monte de gente para ajudar. Então, é disso que eu falo. Essa é a diferença da política e da politicagem, tá, pessoal? Porque eu tenho certeza absoluta que por muitos assuntos que não tinham importância, foram emitidas medidas provisórias, lamentavelmente. E uma das prerrogativas da medida provisória ser emitida é urgência, sabe? Então, assim, será que o Rio Grande do Sul está passando por urgência, gente? Então, se a presidência da República, se deputados federais que tiveram essas ideias querem, de fato, que isso saia do papel, cutuquem aí os seus partidos políticos, que são base do governo. O PDT do próprio Pompeu de Matos é base do governo. O Pompeu, com a sua equipe, colocou o projeto, maravilha. Você sabe que não vai tramitar em tempo hábil. Pega a tua base do governo, vai lá no Palácio Planalto, ô Lula, assina aqui, medida provisória, pessoal, 6 meses, 1 ano de suspensão, não é perdão da dívida, é protelar para o final do contrato. Quando isso acontecer, aí eu acredito de verdade que os políticos estão fazendo política por quem merece, por quem mais precisa. É isso, gente, que nós precisamos discutir aqui todos os dias. Por isso que é necessário, Tiago, a gente trazer o que a televisão aberta não traz.
A Globo, SBT, Bandeirantes, fica todo mundo naquele jogo, naquela briguinha, porque um recebe dinheiro do governo, o outro não recebe, fica com raivinha. Então, gente, televisão vai falar apenas daquilo que é do interesse do próprio governo ou de quem é oposição ao governo. Sim. Nós estamos falando da vida real. Qual é a televisão que vem falando de idoso, falando da necessidade de aposentado, salvo quando acontece um absurdo daquele lá, do homem morto foi pegar o empréstimo. Então, salvo essas situações, quem é que está... eu estou vendo... Eu não vou dizer que não merece, viu, Tiago, para que ninguém me interprete mal. Eu estou vendo mais atenção dada na catástrofe do Rio Grande do Sul aos animais do que aos próprios idosos. Será que tem idoso no Rio Grande do Sul? Nem não? Aparece. Nem aparecem na televisão. Nem aparece. Então, pessoal, eu estou fazendo tudo isso aqui que é para você poder trabalhar o teu poder de reflexão, sabe? O teu poder de crítica e poder criticar com respaldo, com profundidade, com qualidade, porque eu defendo vocês, não é de hoje, o Tiago defende vocês, não é de hoje. E eu separo a política da politicagem. Eu não sou politiqueiro, eu estou aqui para defender a política que funciona na vida do aposentado e do pensionista, que é o público que eu defendo, do idoso, da pessoa com deficiência, do PPC Loas, do servidor público, de todos vocês. Mas a gente precisa que você tenha esse olhar crítico e parem, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, parem com esse mimimi de discutir presidente A ou presidente B. Quem discute e faz lei para afetar a tua vida no Brasil é o Congresso Nacional. Aquele projeto que a gente desmascarou essa semana, queria meter a mão no teu bolso, era de um deputado federal. O presidente da República não faz projeto de lei, não. E até faz, através das ideias, ele joga uma medida provisória, ou ele joga essa ideia para que alguém do Congresso que o apoie lance como projeto de lei. Mas parem de discutir presidência da República como se eles fossem o vilão ou o mocinho. Não são. Enquanto vocês discutem, perdem esse tempo, os ratos fazem a festa dentro do Congresso Nacional, tá? Quero agradecer a vocês pela paciência. Espalhem essa live, ela é muito importante para aquilo que a gente tem de objetivo, que é ajudar realmente, de fato, de direito, milhões de brasileiros. Eu não vou parar de tocar nesse assunto até que a gente veja uma notícia oficial, uma nota oficial do governo, dizendo que, de uma vez por todas, não existe a mínima possibilidade de retrocesso quando o assunto é valorização do salário mínimo, mas também valorização do salário para quem ganha acima do mínimo. Este é o meu papel, defendendo você que é de esquerda e você que é de direita. Tá bom, gente? Tiago, tuas considerações, meu amigo. Beleza. Milton, eu pus um telefone ali, ó. Eu posso te mandar ele aqui também. Esse telefone não é para fazer consignado, não é para cortar RMC, não é para cortar associação, sindicato, não é nada disso, tá? Esse telefone aqui é para quem é de Guarulhos. Presta atenção, hein? Só para quem é de Guarulhos, tá? Quem está aqui assistindo a gente ou conhece alguém de Guarulhos, pode passar, tá? É um WhatsApp que vai falar direto comigo. A gente vai colocar a pessoa dentro de um grupo de apoio que a gente está conseguindo montar ali aos projetos que a gente tem para a cidade, para o aposentado, do pensionista que mora aqui, tá? Simplesmente eu quero me aproximar de vocês. Então não tem nada de venda, não tem nada ali. Eu quero ouvir o seu problema, quero saber qual que é a sua angústia. Então chama nesse aí, ó, DDD 11 97. Agora o Milton cobriu. Eu nem decorei esse número aí, me ajuda aí. Tira a mensagem do chat. Estou tentando tirar. É 976860959. É um WhatsApp direto comigo, mas só quem é de Guarulhos, tá, gente? Quem às vezes quer só bater um papo e tudo mais, a gente tem os telefones de atendimento que a gente sempre passa depois também. Pode chamar o Milton. O Milton tem o contato para passar. Esse é só para quem é da cidade. Então, DDD 11 976860959, tá? Para você aposentado pensionista de Guarulhos. E obrigado novamente, né? Vocês sempre muito carinhosos. Eu não fico chateado com nada que vocês escrevem aqui no chat, de verdade, tá? Normalmente ninguém me ofendeu hoje aqui, né? Não vamos ser mentirosos. Mas às vezes a pessoa não me conhece, estava chegando hoje na live. É o que o Milton falou, a gente luta por vocês, tá? A gente não vem representar político aqui. Então, não tem esse mimimi. A gente já é meio que família. E vocês sabem da nossa verdade. A nossa verdade é ver vocês melhores. Eu fui num bailão, Milton, fiz uma live hoje de manhã e vi todos os aposentados dançando naquele bailão. Acho que eu mandei um vídeo para você, né, em off. E, cara, como eu fiquei feliz de estar ali. Era um sábado à noite, né, prévia de um Dia das Mães.
E eu fui convidado para ir nessa associação. E me chamaram até para dançar, só que eu não danço, gente. Não é maldade, não. A senhorinha achou que eu dei um fora nela. Ela falou, você quer dançar comigo? Eu falei, não. É que eu não sei dançar. Ela falou, não, sua mulher deve estar aí. Eu falei, não é não, mas eu vou arrumar um cara para dançar com a senhora. Então é muito engraçado e muito legal você ver que tem aposentado que se diverte, que tem aposentado feliz, né? Apesar de todas as dificuldades, não adianta você ficar depressivo, você ficar aí murmurando. Você tem que fazer o que o Milton falou, não espera do governante. Eu sempre falo nas minhas lives também, faça como nossos governantes, pense apenas em você. É um lema que eu criei, porque o governante pensa só nele. Você é massa de manobra para eleger. Então vocês não têm que pôr outros políticos lá. Vocês têm que pôr gente da causa. Se pôr gente da causa, a coisa muda. Agora, se você eleger o político que já está lá e continua a mesma porcaria, nada muda. Eu descobri, Milton, que aqui em Guarulhos a gente tem 28 mil BPC Loas e mais de 200 mil aposentados e pensionistas. E sabe quantos representantes deles tem na Câmara? Nenhum. Não tem um vereador que enxerga vocês, nem com a possibilidade interesseira, que não é o nosso caso, que a gente está vindo da causa para mergulhar nesse universo que a gente não queria entrar. Mas está vendo que se não tiver dentro, fica mais difícil. Então a gente está tentando fazer um serviço por vocês. Vamos ver se a gente consegue. Conta sempre comigo, Milton, sempre que puder. Valeu, Thiago. Pessoal, olha só. Valeu, meu irmão. Você que é de João Pessoa, tá? Todo mundo que me segue sabe que eu sou de João Pessoa, aqui na Paraíba. Todo mundo sabe do trabalho que a gente tem já há muitos anos, e justamente lutando por você que é BPC, que é aposentado, que é pensionista, você que é idoso, pessoa com deficiência. Dentro dessas deficiências, a gente encontra aí autistas, pessoas com deficiência física, alguma limitação mental, não importa. Se você representa essas pessoas, se você acredita de fato no trabalho que a gente faz, você precisa enxergar absolutamente de fato quem defende você. Não adianta, em anos, por exemplo, de eleições, como é o caso que a gente está agora, você passar todo ano, todos os dias, lutando aqui com a gente, puxa para um lado, vai para o outro, vou para Brasília, vou ali, sobe, desce. Não adianta, assim, no dia de você confiar o seu voto, né, aquilo que pode mudar alguma perspectiva de futuro para a tua realidade, se você não confia isso, né, a quem defende vocês, vocês vão confiar mais uma vez a quem bate nas suas costas, te dá um beijinho na testa, um abraço a cada 2 anos e desaparece. O resultado é o que o Thiago falou. Não é diferente aqui de João Pessoa, tá? João Pessoa tem mais de 123 mil aposentados e pensionistas. O número exato de PPC eu não tenho ainda, mas eu estou no levantamento. Mas eu tenho certeza, porque eu conheço a Câmara dos Vereadores de João Pessoa, e absolutamente nenhum defende a pauta exclusivamente, de maneira prioritária, do aposentado e do pensionista. Volto a dizer de novo, tem quem defenda veementemente a pauta dos animais, que hoje tem muito mais valor do que você, pessoa idosa. Você acredita nisso? Pois é. É uma dura constatação, mas é a realidade. Então, se você quer mudar essas realidades, você tem que verificar no seu município quem, de fato, faz alguma coisa por você, mas não começou a fazer semana passada por um interesse. Quem faz, quem tem uma caminhada junto de você. Porque não adianta você acreditar em quem chegou na tua vida ontem dizendo que vai fazer alguma coisa, tá? Acredita em quem de fato faz, independente da política, porque 2 anos atrás eu fui candidato pela primeira vez na minha vida a deputado federal aqui pela Paraíba. Eu sabia que eu não ia ganhar, por razões óbvias, eu não tinha dinheiro para trabalhar, eu não tinha apoio, e os políticos que já estavam no poder, óbvio que me enxergavam como uma ameaça. Então, o máximo que eles puderam para me colocar dentro de uma caixinha, fizeram. Agora, em 2023, estou pré-candidato a vereador em João Pessoa, e é necessário que você enxergue o que tem que ser feito, porque só você pode fazer, tá bom? Um beijo no coração. Oi? Muda o quê? Pro novo? Ah, tá. O pessoal aqui nos bastidores está dizendo, mudar a cabeça para o que é novo, né? Para aquilo que, de fato, pode trazer novas perspectivas e esperança. Se você manifesta a sua vontade no que já existe e que não deu resultado, você sabe que resultado nenhum vai dar continuamente. Então, fica essa reflexão, tá bom, pessoal? Beijão e a gente se fala nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.